passamos agora para a fala do Vicente. E o Vicente é psicólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é consultor organizacional e, desde 2018, professor convidado no mestrado profissional de sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O Vicente pesquisa e estuda a transdisciplinaridade desde 2009, junto ao CETRANS. E a sua trajetória no campo da educação inclui educação infantil, educação comunitária, desescolarização. No Núcleo de Formação Integrada para a Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, ele co-criou metodologias transdisciplinares. Ele coordenou o projeto Escola de Jornalismo da Agência de Comunicação ENOS, onde desenvolveu um percurso formativo de fundamentação transdisciplinar para jovens das periferias, da necessidade jovens da periferia da cidade de São Paulo. Atualmente, o Vicente inaugurou uma prática de psicologia clínica e consultoria, na especialidade de projetos de aprendizagem organizacional. Ele é autor de artigos sobre educação para sustentabilidade no campo de ensino de administração e coautor do livro O Grafite e a Psique de São Paulo, da editora Blücher. Por favor, você. Obrigado, obrigado. Bom, vou ser mais ágil agora, né, para a gente conseguir se aproximar do tempo. E, bom, tiveram duas grandes, maravilhosas introduções, né, que completam bastante esse texto que eu vou ler, que não é mais que uma reflexão ilustrativa da experiência toda, né? É claro que isso são alguns frames, né? Alguns relances, né? De uma reflexão muito maior que poderia ser feita, né? Então, eu tenho um material aqui para compartilhar com vocês. Então, um pouco de contexto. Contemplando o objetivo desse evento em trazer práticas e aplicações do pensamento transdisciplinar ao campo de atividade profissional e institucional de forma reconhecida e tangível, venho trazer minha experiência e reflexão sobre o período em que fui coordenador pedagógico da Escola de Jornalismo da ONG É Nós, entre os anos de 2016 e 2019. Para contextualizar uma prática transdisciplinar, convém descrever de forma breve o pano de fundo diverso e articulado a contextos distintos. No momento em que recebi o convite, estava trabalhando com orientação de famílias que buscavam uma alternativa à creche e pré-escola, em um projeto de educação comunitária. Além disso, lecionava e facilitava um processo de formação para a sustentabilidade em uma tradicional instituição de nível superior para o público da graduação em Administração de Empresas, Pública, Direito e Economia, onde mais tarde seria convidado a lecionar para o mestrado profissional do mesmo campo. Estava entre a abertura de uma atuação em pequena escala, fora da formação institucional, com ampla liberdade de prática, estudo e compartilhamento, e o ambiente mais restritivo da sala de aula formal, cujos alunos estavam imersos na cultura corporativa, nas expectativas de sucesso e natural competitividade de suas áreas profissionais. Entre crianças de 4 anos, jovens universitários e middle management empresarial, fui então convidado por 2 dessas famílias, cujas mães eram sócias, para integrar a equipe pedagógica do projeto da Escola de Jornalismo. Seria parte de um movimento de mudança na estrutura do curso de jornalismo para jovens das periferias da cidade de São Paulo. A nova concepção vinha com o aprendizado de se pensar o processo formativo através da articulação entre um saber profissional aplicado
e um desenvolvimento integrado que preparasse um ambiente de construção de identidade, elaboração efetiva, um campo de acolhimento grupal das situações de vida. O meu papel como coordenador pedagógico era dividido com um ou uma colega vindos do jornalismo profissional. Estruturamos um curso baseado em 3 módulos e em 2 momentos de adaptação, ao início e ao fim do processo. As tarefas pedagógicas envolviam selecionar uma turma de 10 em cerca de 400 candidatos e candidatas, o que envolvia formulários, dinâmicas de grupo e entrevistas individuais, concepção e articulação de uma missão por módulo, com um tema, um formato jornalístico, uma parceria de distribuição e seus focos de aprendizado técnico, projetar experiências formativas, articulando razão experiencial, razão sensível e razão formal, articular os temas emergentes do processo, as perspectivas auto, hetero e ecoformativas, execução da formação por meio de facilitação ou articulação com convidados especialistas de diversas naturezas, acompanhamento dos jovens, estabelecendo diálogos com o grupo e com cada um para customizar o percurso, mediar conflitos e acolher demandas externas, partindo de convívio familiar, situação financeira, etc. Avaliação do processo em diferentes perspectivas, produto, processo grupal, individual, avaliação do processo entre pares, autoavaliação dos jovens e autoavaliação da equipe. As atividades eram criadas combinando o repertório da equipe, as necessidades específicas de cada grupo em determinado momento. Partimos de técnicas aprendidas com a teoria U de Otto Scharmer e Peter Senge, teoria integral de Ken Wilber, técnicas cênicas e de consciência corporal de Jacques Lecoq ou Feldenkrais, técnicas de meditação, algumas técnicas de comunicação não violenta e círculos restaurativos. Isso de um lado. De outro, todo o referencial teórico e técnico do jornalismo, o que envolve as etapas de pré-apuração, pauta, apuração, produção, edição e distribuição, cada etapa com suas práticas e especificidades. Toda essa gama de referências estava à disposição para o planejamento, que não poderia senão ser algo vivo, que de fato precisava de constantes recombinações e atualizações. A coordenação era pensada para criar, articular, produzir e acompanhar, junto ao grupo, uma experiência formativa que trouxesse consistência profissionalizante, ao mesmo tempo em que oferecesse uma superfície de elaboração de si em contato com um momento de vida, um contexto social, territorial, identitário, frequentemente em ebulição. O propósito do curso era levar diversidade para as redações e veículos fortes do jornalismo tradicional. Essa palavra aqui diz respeito ao jornalismo executado nos moldes do século XX, com uma estrutura organizacional hierárquica. Parte-se de um diagnóstico simples e contundente sobre a incidência esmagadoramente majoritária de jornalistas brancos cujo território de experiências cotidianas se conservava nos bairros de classe média e média alta da cidade. Constatou-se que, em grande medida, o discurso jornalístico que informa a maior parte da população da cidade vinha de um prisma único, carregando inescapavelmente seus próprios vieses. Essa ilustração é de um dos projetos, que é o Prato Firmeza, né, que buscou olhar para as periferias da cidade para cobrir gastronomia. Né? E do lado esquerdo, um caderno de um dos principais veículos do estado de São Paulo, que em 10 anos, né, cobriu só a parte central e oeste da cidade, com esse mesmo tema. O jornalista não pode ser separado do jornalismo. O jornalista pode se esforçar em ser neutro com o melhor do seu rigor profissional, mas a constelação de seus fatos em histórias e a constelação de suas histórias em narrativas não pode deixar de constituir um espelho de sua própria experiência de mundo.
Em uma perspectiva sistêmica, poderíamos talvez dizer que a diversidade qualitativa de informações circulando em um sistema, indivíduo e sociedade, cria uma retroalimentação dos comportamentos evocados na comunicação. Somos as narrativas que compartilhamos. Ao inserir narrativas construídas de experiências e perspectivas diversas, estamos informando o sistema de diferentes maneiras, criando um referencial cognitivo mais integrado e plural. Sabemos o quanto narrativas, intencionalmente criadas ou não, são meios de determinar, orientar, tendenciar ou influenciar a percepção de uma população. O jornalismo tem a função social de informar e, com isso, na seleção do que é considerado relevante, na apresentação dos fatos, através de uma linguagem não inconsequente, revela uma maneira de pensar e os valores das categorias sociais representadas. Não cabe nesse espaço ilustrar essas afirmações, mas um breve estudo de manchetes, fotos e capas de revistas testemunham e contornam as representações sobre o que é poder, quem o detém, quem não o pode deter, que eventos têm maior importância, que imagens, circunstâncias e emoções estão associadas a atores sociais brancos, negros, ricos, pobres, homens, mulheres, velhos, jovens, enfim. Estávamos na tentativa de nutrir uma intervenção sistêmica na direção de influenciar a comunicação midiática a colher perspectivas da sociedade que, de fato, refletissem a representatividade dessa população. Creio que está bem caracterizada a amplitude de polêmicas, questões delicadas e potenciais conflitos. Internamente, a turma refletia toda essa amplitude encarnada nas vicissitudes de uma juventude questionadora, criativa, corajosa, contraditória e, por vezes, perdida como qualquer vivente no momento contemporâneo. Pessoalmente, recebi e busquei esse contexto também em um processo investigativo próprio sobre a relação das questões sociais e políticas prementes em um processo transdisciplinar. E, através dessa moldura, uma questão vibrante. Quem sou eu no mundo? Jornalismo, educação e transdisciplinaridade. A imagem de Alisson Moritsogo remete a um modelo de realidade em que a representação organizada, epistemologia, e o que se representa como ser em acontecimento, ontologia, estão divorciados. Vemos a atualidade de um tronco desenraizado e mutilado, na superfície do qual se pinta uma floresta viva. Pois bem, a floresta está viva? Mesmo se respondermos que sim, é viva simbolicamente, pois existe vida no território simbólico. Em que condições vive uma representação de mundo fundamentada naquilo que é em si este mesmo mundo, separado do que lhe traz a vida? Há uma tridimensionalidade, um além da superfície representada, que dá possibilidade de existência tanto para a superfície em si, quanto para o que está representado nela. Há um tronco que é, em estado de alienação de um todo ao qual estiver integrado, floresta. E, em uma infinitésima parte dele inteiro, há uma representação que evoca um ideal, ou uma nostalgia, ou uma recordação daquilo que é. A reflexão que me causou essa obra de arte, apoiada pela visão de Basarab sobre a crise do conhecimento no mundo moderno, sobre essa disjunção entre o que sabemos e como somos, pôde incidir sobre cada campo de prática sobre o qual me debrucei. A sustentabilidade, a educação, a comunicação social, a gestão organizacional, a psicoterapia. Ao me voltar para o ofício do jornalismo, pude reconhecer uma nostalgia, uma angústia familiar
a esse sentir cotidiano. Como psicólogo, me reconheci na tarefa de escutar o mundo e digeri-lo em palavras, na dedicação de facilitar o sentido do ambiente em que estamos inseridos. O jornalista se arremessa nos dramas profundos da sociedade, apura suas indagações de maneira analítica e experiencial e se volta para dentro apenas para tecer as palavras e imagens do que precisa ser notado, inserido na mente coletiva. É uma atividade que demanda uma atitude analítica, cética, empirista, racional e técnica, por um lado, e, por outro, exige abertura para o desconhecido, improvisos e manhas, habilidades em relações interpessoais e uma boa dose de intuição. Há de envolver também um bom apreço ao uso de sua língua, da qual depende seu pão. O jornalismo é um ofício transdisciplinar, pois envolve a articulação de diferentes sensibilidades e inteligências em um processo de indagação, investigação, concatenação e síntese de sentido. Contudo, operar um ofício transdisciplinar através de um modelo mental disciplinar leva o jornalista, como tantos profissionais, a uma repetição na parte da fragmentação do todo. Não encontrei um jornalista que incluísse de forma intencional em seu ofício a dimensão de sua própria constituição de sujeito, sua própria identidade em contato com os contextos investigados. Muitos que faziam terapia, mas sem a articulação de que poderia fazer parte do ofício. Sem fazer parte do seu processo de elaboração de si, passa a refletir a exaustão e a decepção sintomáticas do enfrentamento de problemas sociais complexos, como violência, corrupção, tensões políticas, instabilidade econômica, crimes ambientais e infração de direitos humanos. Assim, o jornalista é em si uma superfície de revelação dos acontecimentos do mundo, mas a partir de tudo que experimenta, está, como todos nós, condicionado a descrevê-lo em função de suas estruturas cognitivas, construídas também coletivamente. Dessa forma, uma formação transdisciplinar trataria da noção de uma emergência do sujeito através da construção do conhecimento. Não apenas pude apreciar a transdisciplinaridade do ofício em si, mas da necessidade humana vital implicada, atravessando as eras de nossa espécie. Compreendi que o jornalismo tem raízes ancestrais no fato da comunicação como um vetor estrutural do desenvolvimento do ser humano. A necessidade de comunicar e fazer sentido do que acontece em coletivo é crucial à sobrevivência com coesão social. Um sistema vivo depende da circulação de informação que permite a adaptação de estruturas a demandas do contexto. Não estava lidando com uma profissão específica do nosso tempo, mas de um pilar central na própria dinâmica da vida. Foi com essa compreensão do jornalismo e do jornalista que me convenci da natureza transdisciplinar do contexto de minha missão. Me pareceu então que o jornalismo refletia no campo das comunicações exatamente o que acontecia no campo do conhecimento, no que tange os esgotamentos do paradigma clássico de realidade. Os cadernos de um jornal, por exemplo, podem dar forma às nossas categorizações de mundo, cujo entendimento depende da explicação de especialistas mediados por jornalistas que podem facilitar o entendimento dos casos relatados. Opera uma mesma mentalidade disciplinar, hiperespecialização, pensamento linear, causalidade local, determinismo, reducionismo e o pensamento dualista. Basicamente, as categorias que o jornalista chama de fatos, a estrutura formal do que legitima seu fazer profissional, envolve uma performance rigorosa no sentido de um tratamento do real, e seu método se apoia nos mesmos princípios listados acima para a ciência. Por outro lado, o jornalismo tem também sua proximidade com o cinema e a literatura, no sentido de usar recursos simbólicos e afetivos para veicular sentido através de storytelling.
Muitos jornalistas são escritores, como Jorge Luiz Borges e Edgar Allan Poe. Essa característica imprime no jornalismo a função não apenas de informar, mas dessa facilitação de sentido, de colocar elementos em determinada ordem para que o leitor e espectador apreenda sua própria realidade através disso. Além disso, esse ofício permite e mesmo demanda esforços hermenêuticos para a tradução das informações em sentidos que possam ser dimensionados segundo a realidade dos leitores e espectadores. O jornalista é um mensageiro e também o meio de sua mensagem. É um intérprete. O jornalista, como superfície de revelação da sociedade, o que diz e como se manifesta, é uma plataforma, a interface sensível pela qual emerge um discurso coletivo, uma representação coletiva de realidade. É um catalisador de nexo. Mas essa catalisação é recíproca e há um perigo em deixar que discursos coletivos estruturem nosso sentido de mundo e si mesmo. De um lado, o ímpeto crítico e questionador organizava uma maneira de estar no mundo onde não estão sozinhos, se amparando em uma força de resistência contra a opressão, seja lá que ideia tenham de opressão. De outro, se prenda ao mesmo paradigma dentro do qual operam as disputas de poder que lemos nos jornais. A construção de um discurso coletivo atravessa a nossa experiência direta com o mundo. Experiência sensível, afetiva, estética, simbólica, enfim, ética e mesmo cosmológica. Nossa experiência é singular, tecida por nuances e especificidades próprias. Ser traduzida por um prisma único, como a representação de uma única lente social, pode planificar violentamente nossa autenticidade em troca de pertencimento, reconhecimento e valorização de si frente ao grupo de pares, por exemplo. E essa elaboração do mundo e de si, intimamente ligado à perspectiva coletiva, acontece e absorve o tempo do mundo. O jornalismo acontece em tempo real, considerando a tarefa de aprender como fazer linguagens que traduzam e comuniquem realidades interna e externa, individual e compartilhada, natural e cultural. Jornalismo é um aprender em tempo real, cuja gramática, ou paradigma de realidade, o obriga a versar apenas sobre o que é o mundo público e suas manifestações tangíveis, significados institucionais, consequências coletivas, parâmetros culturais normativos, etc. A educação formal não estabelece em tempo real um diálogo com o mundo externo a ela. É sistematicamente anacrônico. O jornalista está implicado com o presente, o mundo sendo construído, o que seria o objetivo da educação, mas não inclui em seu ofício a intencionalidade de um desenvolvimento integral, uma preparação existencial e psicológica para a tarefa hercúlea de dar sentido ao século XXI. Educadores trazem a intencionalidade do desenvolvimento, o que não é garantia do cumprimento desse. Mas, mergulhado em um modelo disciplinar, não pode se implicar no mundo do agora, olhando sempre para um futuro, para o aculturamento dos neófitos ao mundo da performance profissional, participação política e econômica no mundo social organizado. A escola está sempre separada do mundo para o qual prepara a juventude. Fala de um mundo lá fora, quando, por exemplo, vemos em um museu crianças enfileiradas de uniforme como se levassem nas cabeças capacetes invisíveis que filtram o mundo social em sentidos organizados, previamente estabelecidos e papéis pré-determinados. O jornalismo, então, como um projeto educacional, é interessantíssimo na exploração do ser no mundo e na construção de um sentido de mundo e de um sentido de si imbricados. Mas, ao colocá-los lado a lado, evidencia-se esse denominador comum entre jornalismo tradicional e educação formal, que é a separação mente-corpo, sujeito-objeto, dominados por uma mentalidade disciplinar, apartando o fenômeno vivido
dos processos de construção de conhecimento. Ambos partem do mesmo paradigma clássico disciplinar. Ambos carecem de um chacoalhão ontológico, quer dizer, uma profunda reflexão prática, uma reflexão incorporada em experimentação compartilhada, em relações tangíveis e índole exploratória, que foi muito do que eu encontrei na escola de jornalismo. Profunda, porque o momento da humanidade é de mudanças obrigatórias, e nossa adaptabilidade depende da cumplicidade entre a temporalidade do agora e a intencionalidade do desenvolvimento integral. Fake news, narrativas ideológicas, digitalização, polarização, pandemia, crise na educação, na saúde, a pura complexidade. Jornalismo e educação, assim como empresas e instituições em geral, enfim, todo o modelo civilizatório está em crise. Não consigo enxergar outra abordagem para esse momento, senão uma ou mais de uma transdisciplinares, que articulem não apenas a integração pragmática de saberes e fazeres diversos, tecendo impacto social, mas que nutra também a percepção e reconhecimento de outro paradigma de realidade, um deslocamento da experimentação de si como vivente, como ser vivente. Então, formação para fora e formação para dentro, uma fita de Moebius. Como uma expressão autocrítica da minha atuação, ligando a transdisciplinaridade como um processo em vivo, o jornalismo como metodologia de aproximação do mundo e o compromisso formativo com os jovens, perseguir a questão pessoal, quem sou eu no mundo? Que então se formulava de outra forma, o que informa minha identidade? E busquei reverberá-la no percurso formativo como um todo, a partir de mim mesmo. Dada a lacuna de repertório de vida entre a equipe dos alunos e alunas, logo entendemos que o potencial de acolhimento e troca de experiências estava bem mais entre eles, na sua constituição de grupo, do que entre eles e a equipe. Éramos como uma panela separada, mas contenedora de um processo de transformação. Mas, neste caso, a panela também era transformada pela comida, como expressão da transdisciplinaridade inerente ao processo formativo. Mas se na imagem a panela e a comida evocam uma cumplicidade íntima e codependente, na minha experiência com o curso, essa relação partia da contradição. De fato, o percurso todo se inscrevia, ora mais, ora menos evidentemente, no grande fato da desigualdade social histórica no Brasil e a situação inseparável dos negros no mesmo processo. Para essa disciplinação estrutural, surgia uma miríade de contradições que partem desde o propósito do curso, passando pelo perfil dos alunos entre 17 e 21 anos, periféricos, pretos ou pardos, e da equipe de classe média da região centro-oeste da cidade, brancos. A lógica centro-periferia da cidade, o racismo e a branquitude, o machismo e o feminismo, a heteronormatividade e a diversidade de gênero e identidade. Cada registro do que pensamos e sentimos sobre cada uma dessas questões está alicerçado em trajetórias pessoais, experiências de vida, estão inscritas no corpo. Pois então, meu corpo, que experiências ele conhece? Em que ambientes de sensações e demandas emocionais está fundado o que construí como conhecimento? Se a realidade é complexa, não posso separar as ideias libertadoras e vitais da transdisciplinaridade de um corpo identitário e biográfico. Como posso rasgar ou gentilmente desfiar as cortinas ônticas, revelando a ligação que nos atravessa a todos nós seres viventes, sem compreender a ligação entre diferentes níveis de realidade do ser no mundo?
Minha cognição é isso que liga de forma sempre dinâmica a concretude do meu território, da minha dieta cultural e mesmo nutricional, a minha construção e narrativa epistemológica, meu posicionamento em termos de saberes e possibilidades profissionais, institucionais e normativas, passando por experiências afetivas ou exegéticas. Meu conhecimento, como paisagem, é constituído pela minha cognição como geografia. Mas, nesse caso, a maneira como nos relacionamos com a paisagem também pode mudar essa geografia. A linguagem, nessa concepção de complexidade e cognição, não é um fenômeno representacional de uma realidade determinada, mas o próprio fenômeno de apreendê-la através da construção de sentido, que não pode ser senão um processo relacional. Não adianta falar sobre transdisciplinaridade, sobre epistemologia e ontologia, observando a triste ironia de causar uma maior separação através de versos sobre integração. Passei a me enxergar a partir de um arranjo de lentes que deslocava o ponto de vista de meu ser no mundo e me traziam outros sabores de uma existência coletiva, comum, sobre um mundo compartilhado. Sou homem, heterossexual, branco, cisgênero, com educação formal, recurso financeiro suficiente para não padecer de vulnerabilidade socioeconômica. Percebi todos esses ângulos através do olhar do outro em relação a esses significados. Até então, todas essas categorias não eram notadas em mim como uma roupa confortável deixa de ser sentida na pele, mesmo sabendo-se que estamos vestidos com ela. Antes de me aproximar da diferença, o meu mundo é normal e os aspectos da minha identidade que estão representados na normatividade ficam transparentes, invisíveis. O mundo é como é. Na maneira de dizer que escutávamos na sala, descobri o valor de não sentir medo de andar na rua, de ir ao mercado sem ser seguido pelos seguranças, de reparar que voltei para casa vivo e ser grato a isso. Se despercebido, o privilégio é ocupado por um conveniente esquecimento de si, pois a identidade condicionada a buscar o que o privilégio oferece descansa e, mesmo continuando a crescer, pode manter uma mesma lógica até que o ser a rompa à sua própria maneira. Aí encontrei um movimento intenso e recíproco que emergia desse vórtex de contradições. A partir da contradição inscrita, privilégio, na equipe, centro, branquitude, e vulnerabilidade, jovens, periferia, negritude, observei como em um holograma uma dinâmica que atravessava a escala do meu relacionamento com os alunos e a escala da sociedade paulistana e brasileira, se não mesmo a escala da civilização ocidental globalizada. A tomada de consciência do privilégio envolveu passar por estágios de culpa, frustração, silenciamento voluntário, superação da culpa, aceitar golpes narcísicos na minha autoimagem em grupos, sustentar uma autorresponsabilização e um diálogo ético genuíno com a diferença. Do lado da vulnerabilidade, reparei a tomada de consciência, que envolve tomar contato com o sofrimento, violência, segregação, raiva, o rancor, e passar estágios de superação, reconstrução de uma estética autêntica, que deixa de imitar os padrões que oprimem sua identidade cultural, e de uma confiança em sua capacidade de aprender e articular seu próprio valor na sociedade, recuperando seu agenciamento próprio e afirmando transformações no status quo. Ambas as polaridades passaram por um reaprendizado da conexão com o outro em alguma instância e da presença da alteridade, mas esse processo se mostrou simultâneo à elaboração de si enquanto identidade social
e revelação de uma presença ontológica, uma afirmação de ser além dos marcadores sociais. O terceiro incluído seria possível apenas a partir de um deslocamento interior mútuo, de uma assimilação e integração de diferentes níveis e camadas de identidade. Um processo de abertura radical a si e ao outro, deixando-nos construir e constituir pelo encontro, aceitando as diferenças e podendo nomeá-las de uma forma confortável a partir do vínculo. Dinamizamos a polaridade privilégio-vulnerabilidade através da polaridade eu-outro, pois era nesta que tudo incidia. A alteridade implicada demandava a permissão para que os jovens ocupassem o encontro com sua própria estética e repertório simbólico. Era um convite. Seu repertório simbólico, corporal e expressivo. O curso dependia da aquisição de uma linguagem e um domínio técnicos que exigiam um compromisso e uma disciplina nos mesmos moldes de uma lógica formativa que os oprimiu durante o recente período escolar. À medida em que tentávamos, entre aspas, ensinar jornalismo e causar reflexões sobre identidade, os jovens iam nos confrontando com as maneiras excludentes desse jornalismo em seu fazer, não apenas nas representações narrativas. Os jovens tinham um efeito provocador em todas as redações pelas quais passavam, fazendo evidente a falta de diversidade e, com isso, a reprodução de vieses. Víamos os olhares e o impacto da presença de sua negritude, suas gírias e seu humor. Vivemos em uma sociedade racista, não pelo julgamento moral do racismo como uma opção explícita, mas pelo reconhecimento da diferença entre maneiras de ser e seus territórios, quando se tem a sensação de que algo nesta relação foi desafiado, rompido, contradito, acompanhando estranhamento. Os jovens não podiam se reconhecer nos espaços que almejavam conquistar, mas não respondiam com resignação, e sim com estímulo. A ocupação simbólica, como fator crucial de nutrição para uma confiança de si, passou a pivotar reflexões sobre minha própria constituição simbólica e a enunciação da transdisciplinaridade como desafio de não causar uma exclusão epistemológica. Havia algo imensamente precioso a compartilhar, mas só poderia sê-lo através da experiência e de uma linguagem cujos referenciais emergiram do encontro. Quem sou eu para falar de uma realidade que contempla a do outro, mesmo em sua diferença, sem ter experimentado seu cotidiano, sem partilhar de uma fundação estética simbólica, sem ter as mesmas inscrições somáticas e afetivas? Aos poucos, fui velando os conceitos com os quais trabalhava e buscando levar o convite de percepções da complexidade, da multidimensionalidade, de uma lógica não binária, através de questionamentos contextualizados nos temas que eram investigados. No grupo, a aprendizagem transdisciplinar aconteceu nas relações, não nos indivíduos de forma aquisitiva. A importância da grupalidade para a manifestação de estados de ser, para a elaboração de experiências de vida, legitimação de possibilidades de deslocamento, é imensa. Reflexões finais. Foi através dessa grupalidade e da abertura dos jovens e da equipe a atividades, sensibilizações, uso do corpo e criações simbólicas que conseguimos, ao longo de 4 turmas, recosturar no encontro uma linguagem que nos conectasse além e através das diferenças. Não era uma linguagem comum no sentido semântico, mas no sentido de um diálogo, de um desvelamento na companhia do outro. Sentia todo o peso de um saber quando este traduz opressões que não podemos reproduzir, que podemos reproduzir inadvertidamente, ao adotar uma epistemologia única.
Entrei em conflito com a linguagem rebuscada e filosófica da transdisciplinaridade e me aproximei de seu sentido fenomenológico para contaminar a turma e deixar que as conversas e investigações, os conflitos e as conquistas falassem por si mesmas sobre a importância de buscar a autenticidade do ser, de recuperar o agenciamento de um destino próprio que vá além dos papéis sociais e das contradições que nos definem. Eu estava implicado no mesmo processo que os jovens e pude me conectar a eles a partir do processo vivo de uma busca mútua pela autenticidade do ser do mundo. Buscando a operacionalização da transdisciplinaridade nesse campo articulado entre jornalismo e a educação, descobri que a linguagem é em si um acontecimento transdisciplinar. Algo do ser se passa através dos planejamentos e da facilitação das atividades. É como uma ativação, um despertar processual para a realidade de existir e a elaboração da identidade, que se mostrou a grande matéria-prima para uma descoberta da complexidade viva, da relação interdependente entre si e mundo. A linguagem transdisciplinar parece se dar em ato. Foi quando aceitei esta aventura que o trabalho deu um salto. Até então eu trabalhava apenas metodologicamente, ainda que com um bom resultado. Mas a afetação do trabalho em minhas próprias indagações causou a metanoia que transformou a metodologia em caminho vivo. Em minha prática, como um experimentador de processos transdisciplinares, foi das experiências mais significativas que tive e deixou em aberto a questão de uma linguagem transdisciplinar que não se circunscreva a uma maneira formal de enunciado. O que dá vida ao processo transdisciplinar é o ser desperto e buscador de sentido que, através de relações tangíveis, vai friccionando realidades interior e exterior. Termino essa reflexão com uma frase terrivelmente simples e contundente do rapper Emicida, que sintetiza a experiência desse encontro vivo com a contradição. Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Obrigado.